Olá, você que está se preparando para a área de carreiras tribunais. Vamos hoje falar um pouco de língua portuguesa, lógico. Eu trouxe um assunto que aparentemente você é assim, meu Deus, o que é isso? Quem inventou tudo isso? Uma parte mais complexa, tá? Até porque as provas da área de carreiras tribunais, elas são provas muito variadas, né? Nós temos várias bancas aí que fazem FCC, nós temos CESP, Consulplan, né? Muitas bancas de tribunais de justiça, por exemplo, elas são bancas que elas acabam trazendo, assim, questões um pouco mais difíceis. Por quê? A característica das provas, das questões da área de tribunais, a característica é ser questões bem elaboradas e questões difíceis. Difíceis como? Às vezes tem questões assim que você tem que ter um conhecimento muito grande de muita coisa, ou a banca cobra conceito, sabe? Cobra coisas assim que não são tão simples de você perceber só pela leitura da questão. Tem que ter conhecimento prévio sobre o assunto, tá? E isso é a característica de todo tipo de questão da área de tribunais. Português não são provas simples. Mesmo que seja cargo de nível médio ou superior, as provas costumam ser muito parecidas e são provas muito bem elaboradas, bem difíceis. A ideia sempre é eliminar muito candidato mesmo, tá? Tanto o português quanto as básicas todas que compõem uma prova na área de tribunais, são provas muito difíceis mesmo, questões bem elaboradas. Claro que você vai ter questões, na prova inteira não vai também ter todas as questões da NASA, né? Você vai ter questões simples, que são fáceis, questões médias, mas tem aquelas bem difíceis. Então, as fáceis você tem a obrigação de acertar. As médias também, porque a concorrência é muito alta, né? Então, as difíceis é que vai ser o diferencial para uma prova, para você ter uma classificação legal ou não. Então, hoje, o que eu trouxe para a gente perceber hoje? Eu vou trabalhar com você hoje sintaxe, tá? Mas a noção básica ainda, não vou nem me aprofundar muito no assunto. Então, é assim. Nós temos, para iniciar nosso conteúdo, é assim. Vamos entender a noção de período. O que é isso? Período é sempre quando você tem, começou a letra maiúscula até o ponto final, isso é um período. Você pode ter dois tipos de período, tá? Você pode ter o período que ele é visto como período simples e você pode ter o período que é visto como período composto, tá? Como é que eu vou fazer aqui então? O que é um período simples? Período simples é um período que você tem uma oração apenas. E lembre-se do seguinte, falei em oração, você sabe que é verbo, ou seja, tem apenas um verbo. Então, isso é um período simples. No período composto, diferentemente aqui do simples, eu vou ter duas ou mais orações. Então quer dizer que eu tenho dois ou mais verbos. Isso mesmo. Letra maiúscula até o seu ponto final. Perfeito. Como é que eu tenho que direcionar o meu estudo? Você vai fazer da seguinte maneira. Claro, eu não vou falar hoje do simples, tá? Vou falar do composto. Sempre que você tem um período simples, o que você tem que estudar dele? Os termos da oração. Isso é uma coisa importante. Para dominar o período composto, o pré-requisito é saber período simples, tá? Eu tenho que dominar período simples, não é opção, tem que saber. Então, para eu estudar período simples, eu vou ter que estudar os termos da oração. O que é sujeito, o que é predicado, o que é complemento verbal, complemento nominal, agente da passiva, aposto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, vocativo, tudo isso. Eu tenho que saber quais são os termos da oração, a função de cada um deles, saber identificar. Beleza. No período composto, o que eu vou fazer? Aí você tem que ter isso daqui, ó. Você vai aqui, além desse conhecimento que você vai agregar, você tem aqui uma divisão, tá? Aí você tem dois tipos de períodos. Ou o período vai ser por coordenação, tá? Ou o período vai ser por subordinação. Então aqui é que entra período composto, que vai ter oração coordenada e oração subordinada. É daqui que a gente tem, tá? Então a minha intenção é o seguinte, primeiro, tem uma noção básica. Período é simples ou composto, tá? Para você identificar qual período que você vai ter, você vai olhar a quantidade de verbos, tá? Então, se eu tiver um verbo, é uma oração, período simples.
Dois ou mais verbos, são duas ou mais orações, período composto. Aí você vai ter coordenação ou subordinação, tá? Então essa é a minha noção geral. Beleza. Ai, que fácil. Ah, claro, a gente passa a parte mais fácil, depois a gente vai dificultando um pouquinho. Olha só. Vamos agora fazer uma organização em relação a essa divisão, tá? Então a gente já viu o seguinte, quer dizer então que eu posso ter o período. Vou fazer uma divisão grande aqui, tá? Ó, período aqui, tá? Então eu posso ter aqui, ó, posso ter o período organizado por coordenação, legal. Então na coordenação, o que você vai lembrar? Para eu saber que um período é coordenado, o que eu tenho aqui? Você tem que lembrar, pré-requisito da morfologia, olha a morfologia aqui do seu lado. Tem que lembrar das conjunções coordenativas. Ah, então quer dizer que para eu dominar então noção de período coordenado, eu tenho que lembrar que vai aparecer o quê? Uma conjunção coordenativa, tá? Essa é minha lógica. Aí você vai lembrar, a mesma classificação das conjunções coordenativas é a mesma classificação das orações coordenadas. Então, vamos lá, olha só. Você vai ter aditiva, adversativa, você vai ter alternativa, você vai ter explicativa e você vai ter conclusiva. Ah, então quer dizer que sempre que eu tiver uma conjunção aditiva, eu vou ter uma oração coordenada aditiva? Perfeito. Sempre que eu tiver uma conjunção adversativa, eu vou ter uma oração coordenada adversativa. Sempre que eu tiver uma conjunção alternativa, eu vou ter uma oração coordenada alternativa. Sempre que eu tiver uma conjunção explicativa, eu vou ter uma oração coordenada explicativa. Sempre que eu tiver uma conjunção conclusiva, eu vou ter uma oração coordenada conclusiva. Sempre, tá? Essa é a minha lógica. Então, primeira noção que eu tenho, o meu período por coordenação vai ser marcado pelas minhas conjunções coordenativas, tá? Beleza, aprendi essa parte. Aí, o período por subordinação, ele é um pouquinho mais complexo, tá? É assim, ó, subordinação, beleza. Aí, aqui, nós vamos ter uma subdivisão. Ixi, já começou a ficar difícil. Por quê? Eu vou ter as minhas orações subordinadas, elas vão se dividir em três partes, tá? Eu posso ter as substantivas, tá? Ó, orações que são substantivas, orações que são adjetivas e orações que são adverbiais, tá? Vamos lá, né? Tá ficando mais complicado, realmente, tá? Aqui é um pouquinho mais difícil. Parece que é super, hiper, mega, mas não é. Quer ver, ó? Vou te dar uma dica agora que você vai falar assim, ai, ajudou bastante, tá? Você vai ver que não é tão absurdo assim. Como é que eu vou saber que uma oração ela é substantiva? Você vai olhar como ela inicia. A mesma coisa aqui, tá? Se a oração iniciar com uma conjunção adversativa, você sabe que é uma oração coordenada. Agora, se a oração for iniciada com uma CSI, então ela é uma oração substantiva sempre, tá? O que é uma CSI? Que você vai lembrar? O que e o se. Então, quer dizer que sempre que eu tiver uma oração iniciada por uma CSI, que é uma conjunção subordinativa integrante, quer dizer que eu tenho uma oração subordinada substantiva? Sempre, tá? Tá. E a adjetiva? Muito fácil, muito mesmo. Ó, você perceba que a base do período é morfologia. E se eu não sei conjunção, você vai ficar eternamente refém, nunca vai entender porcaria nenhuma. Tem que saber morfologia. Vai lá. Para eu saber que ela é adjetiva, o que você vai olhar? Sempre ela vai ser iniciada por um pronome relativo. Então, se eu tiver um pronome relativo, quer dizer que ela sempre vai ser adjetiva? Sempre. Qualquer um deles? Qualquer um. Que, cujo, onde, quem,
quanto, quando, como, qualquer um. Qualquer pronome relativo, ou qual, os quais, qualquer pronome relativo. Tem o pronome relativo sempre. Olha só, português o sempre não é tão comum, tá? Sempre eu vou ter uma oração subordinada adjetiva. Beleza, tá ficando um pouquinho mais fácil. Adverbiais. Adverbiais, o que eu vou ter? A minha lista de conjunções adverbiais. Você vai olhar que existem as conjunções adverbiais. Então, quer dizer que sempre que eu tiver uma conjunção adverbial, eu vou ter uma oração subordinada adverbial? Sempre. Viu que bonitinho? Olha só, veja aqui. Período. Período composto por coordenação. O que você vai olhar? Tenho conjunção coordenada, quer dizer que eu tenho um período composto por coordenação. Aí eu vou ter sentido aditivo, adversativo, alternativo, explicativo e conclusivo. Como é que eu sei isso aqui? Pela conjunção. A conjunção é que vai delimitar e determinar qual o sentido e qual a classificação dela. Beleza. Aqui não sai disso, tá? Fica aqui. Beleza. Período. Período subordinado. Aí eu tenho as substantivas, adjetivas e adverbiais. As substantivas, para eu saber, eu tenho que olhar a conjunção. Se é uma CSI, sempre eu vou ter uma conjunção subordinada, uma oração subordinada substantiva, tá? Adjetiva, oração subordinada adjetiva, com pronome relativo. Então, eu encontrei o pronome relativo, eu sei que ela é adjetiva. Conjunção adverbial, aí eu vou ter oração subordinada adverbial. Que legal! Claro que a minha dificuldade vai ser aqui. Por quê? Aí que eu falei que a gente tem que ter noção de termos da oração. Por quê? As orações substantivas, quando elas aparecem, elas vão sempre ter qual tipo de função? Olha só, a função que elas exercem é a mesma função que você tem em que momento? Dos termos da oração. Então por isso é que eu tenho que saber quais são os termos da oração, porque a CSI, ela inicia uma oração que vai ter uma função lá dos termos da oração. Ou seja, você vai ter uma oração subordinada adjetiva, substantiva, que pode ter função de sujeito, pode ter função de objeto direto, pode ter função de objeto indireto, pode ter função de predicativo do sujeito, pode ter função de complemento nominal e pode ter função de aposto. Puxa vida, tudo isso, tudo isso. Aí o nome vai ser assim, ó. Quando você tiver uma oração com função de sujeito, vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. E que segue a mesma lógica. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Quando a função for objeto indireto, oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Quando tiver função de predicativo sujeito, oração subordinada substantiva, predicativa. Aqui, oração subordinada substantiva, completiva, nominal. E aposto, oração subordinada substantiva, apositiva. É a mesma coisa. Então, olha só, a sua dificuldade é com oração subordinada? Não é. A sua dificuldade é aqui, ó. Se você não sabe os termos da oração, você nunca vai entender as orações subordinadas substantivas, nem que você estude 20 mil anos. Não dá. Essa é a condição. Então, se eu domino termos da oração, olha que legal. Se eu conheço o que é conjunção, o que é pronome relativo e termos da oração, só isso. Eu sei que é bastante, tá? Só isso, só, é bastante. Mas se eu domino conjunção, pronome relativo e termos da oração, isso daqui é reprodução, simplesmente. Então, as substantivas iniciadas pela CSI, a função é a mesma dos termos da oração, tá? Legal. E a adjetiva é bem de boa, bem querida, ela não tem nenhum tipo de... Não precisa saber da sintaxe. Você só vai saber o seguinte, que a adjetiva ela pode ser sentido restritivo, ela pode ser restritiva, ou ela pode ser explicativa. Como assim?
Se você tiver antes do relativo, antes do pronome, não é depois, antes, tá? Algum tipo de pontuação, quer dizer que você tem o quê? Você tem uma oração com função explicativa. Sem pontuação, ela é restritiva. Legal? Beleza. Tá. E adverbiais? Aí você vai pegar, aqui é igualzinho às conjunções coordenadas. A conjunção causal inicia o quê? Uma oração subordinada adverbial causal. Então é a mesma coisa. Por isso que elas vão ter o seguinte, ó. Olha a classificação que você vai encontrar aqui. Você vai ter uma oração subordinada, subordinada adverbial causal. Como que eu sei que é? Porque tem uma conjunção causal. Se eu tiver uma consecutiva, é porque eu tenho uma conjunção consecutiva. Se eu tiver aqui a condicional, é porque eu tenho uma conjunção condicional. Se eu tiver para saber se a oração ela é comparativa, é porque eu tenho uma conjunção comparativa. Para saber se ela é concessiva, é porque eu tenho uma conjunção concessiva. Para eu saber se ela é conformativa, é porque eu tenho uma conjunção conformativa. Para eu saber se ela é final, é porque eu tenho uma conjunção com sentido de finalidade. Para eu saber se ela é temporal, é uma conjunção com sentido de tempo. Para eu saber se ela é proporcional, tem que ter uma conjunção que tenha sentido de proporcionalidade. Ah, Sam, que repetição, é isso mesmo, tá? Não tem muito segredo aqui. Essa é a minha base. Então, a minha intenção nessa aula é para você entender isso. Claro que eu não vou explicar tudo isso aqui agora porque não dá tempo. É muita coisa, né? Tem que fazer assim várias aulas. Mas a ideia é que você entenda essa divisão. Então, eu tenho que entender que período, ele não vem do nada, não é uma regra nova. É simplesmente noção de... Olha só, vou colocar aqui, você vai estudar isso bastante. Você tem que entender, saber identificar um pronome relativo, tem que saber as conjunções, tá? Todas tem que saber e tem que saber quais os termos da oração. Pronto! Se você tiver esse domínio aqui, as orações subordinadas são o quê? Uma reprodução disso e não muda, tá? Sempre desse jeito. Legal! Mas e não tem aquelas orações que elas são reduzidas? Tem. Qual que é reduzida? São as mesmas orações aqui que podem aparecer reduzidas. Então, eu posso ter uma substantiva reduzida, uma adjetiva reduzida e uma adverbial reduzida. Como assim? E vai ser a mesma lógica. Mas aí vamos fazer um comparativo aqui, ó. Nós temos as orações, tá? Vou colocar assim, ó, oração. Vou fazer uma comparação. Oração, que ela pode ser desenvolvida, ou uma oração reduzida. Como é que eu vou saber diferenciar uma da outra? Isso é bem simples, tá? Noção de morfologia básica aqui também. Olha só. Na oração desenvolvida, o que você vai lembrar? O verbo, quando aparece aqui, o verbo tem que estar conjugado, tá? E aqui, não. O verbo, como é que ele vai ter que estar? Ele tem que estar na forma nominal. Ou ele está no infinitivo, ou ele está no gerúndio, ou ele está no particípio. Tá, beleza. Na oração desenvolvida, eu também vou ter o quê? Conectivos, tá? Tem conectivos. Na oração reduzida, o que acontece aqui é sem conectivo. Quando eu falo em conectivo, eu falo em conjunção ou pronome relativo, tá? Então, na oração que é reduzida, é sem conectivos, ou seja, não tenho conjunção e não tenho pronome relativo, tá? Beleza. Outra coisa, aqui você pode, vamos arrumar esse pode bonito aqui. Você pode ter, de novo, olha só, vamos lá. Pode ter verbo auxiliar. Então, você pode ter uma locução verbal aqui, tá? Na oração reduzida, não tem. É sem verbo auxiliar. Não pode ter, tá? E não pode ser locução verbal.
Não pode. O verbo tem que vir sozinho nessas 3 possibilidades aqui. Isso é uma oração reduzida, desse jeitinho. Vamos pegar um exemplo? Vamos, para a gente poder acompanhar isso melhor. Me acompanha aqui, ó. Vamos pegar um exemplo de uma oração que ela é reduzida. Olha só. Então, para você perceber a lógica, tá? Se eu falar para você assim, ó. Estudo para que estudo para que eu tenha, tá? Um bom futuro. Beleza. O que eu tenho aqui então, ó? Eu tenho esse verbo aqui conjugado, esse verbo conjugado. Então, não tem como ter oração reduzida aqui. O verbo é tudo conjugado, tá? Para que eu sei que é uma locução conjuntiva, conjunção que expressa o quê? Finalidade. Beleza. Agora, o que acontece? Se eu fizer a mesma frase assim, ó. Estudo para ter um bom futuro. Ah, então agora eu já estou percebendo. Veja só. Aqui eu tenho verbo conjugado, mas aqui, ó, verbo ter. Ele não tem verbo auxiliar, nada. Vou ter, porém não tem. Ele não tem a conjunção para que, ó, sumiu esse que daqui, foi embora. O verbo está no infinitivo, tá? Infinitivo, tá sozinho, porque ele não tem auxiliar com ele e ele não está conjugado. Então, isso aqui é uma oração reduzida. Pronto. É só assim, só. É assim que se encontra, tá? Se eu falar assim, ó, levando em conta o que foi falado. Se eu começar a falar assim, ó, levando em conta o que foi falado, levando em conta, tá? Pensando na lógica, ó, levando em conta o que foi falado, preciso fazer algumas observações. Ó, levando, não levando, levando, tá? Você tem o verbo sozinho, não tem auxiliar com ele, não tem conect, não tem nada. E ele tá no gerúndio. Então, isso aqui é uma oração reduzida. Isso é oração reduzida. A gente acha, nossa, que difícil. Não é. Reduzida é, o verbo vem sozinho, não vem locução verbal, não pode ter auxiliar, vem no infinitivo, gerúndio ou particípio, e ele simplesmente não tem nenhum tipo de conjunção ou pronome que o acompanhe. Então, sempre vai ser desse jeito. Legal? Vamos fazer isso então, para a gente pegar isso na prática agora. Olha só. A nossa primeira questão está assim, ó. À exceção do cargo de senador, que tem mandatos com duração de 8 anos, os demais cargos eletivos têm mandatos de 4 anos. É correto afirmar que, sintaticamente, o referido período é composto por oração subordinada. Aí o que você vai fazer? Você tem que encontrar o conectivo, tá? Tem o conectivo ali, você olha assim, bom, a exceção... Olha, tem um quê? Opa, tem um quê ali, ó. Aí você vai olhar o seguinte... À exceção do cargo de senador, vírgula, que tem mandatos com duração de 8 anos. Então, tá lá assim, ó, cargo de senador. O que esse que faz aqui? Esse que retoma a expressão anterior. Aí você tem cargo de senador, tá? Quer dizer, o senador tem mandatos com duração de 8 anos. Então, você tem aqui, ó, o que retoma um substantivo. Ah, então que legal. Se ele retoma um substantivo, ele é o quê? Domínio de morfologia, ó. Pronome relativo. Tá, aí, vai, olha só na nossa tabelinha, olha na tabelinha. Sempre que eu tenho pronome relativo, o que eu vou ter? Olha aqui, porque é bem grandão. Oração subordinada adjetiva. Sempre, sempre. Sempre que eu tiver pronome relativo, eu vou ter oração subordinada adjetiva. Aí, olha só, está vendo que eu tenho uma vírgula antes dela? Antes do quê? Beleza, por isso ela é explicativa. Aí agora você tem as opções. A, adjetiva restritiva. B, adjetiva explicativa. Substantiva predicativa. Ou substantiva completiva nominal. Quando você olha a questão, ai meu Deus do céu, tudo esse monte de nome.
Lembrando do conceito básico, encontrou o pronome relativo, a oração é adjetiva. Quando ela vem pontuada antes do relativo, você tem sentido explicativo. Então, resposta a letra B, porque você tem o quê? Uma oração que ela... Que feio ficou isso daqui, né? Vamos arrumar essa letra B. Você tem o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Legal. Vamos agora para a nossa próxima questão. Veja só, tá assim, ó. A oração destacada em: durante as manifestações de junho, Dr. Luiz, neto de Luiz Maria, recomendou a seus seguidores que não fossem às ruas. Vamos lá, vou colocar a frase aqui inteira, ó. Recomendou a seus seguidores que não fossem às ruas. Ah, beleza. Então, já entendi aqui, já percebi que eu tenho o termo destacado, a banca destacou para você aqui, ó. Perfeito. Agora, você tem que cuidar um pouquinho, tá? Ah, esse aqui é o quê? Ah, é pronome relativo? Cuidado. Olha a frase. Eu tenho aqui, ó, recomendar, não tenho? Aí você vai lembrar. Quem recomenda, recomenda alguma coisa a alguém. Então, vamos lá. Recomendou o quê? Vou pedir a meu verbo. Recomendou o quê? Que não fossem às ruas. Veja que a resposta para essa pergunta está aqui, ó, na minha oração que está em destaque. Recomendou isso a quem? A seus seguidores. Aqui, ó, começou com preposição, você já vai saber. Isso aqui é um objeto indireto. Se isso aqui é objeto indireto, isso aqui vai ser o quê? Objeto direto. Ah, então quer dizer que isso aqui é uma CSI e ela inicia um objeto direto. Então, como é que eu vou chamar isso aqui? Olha na sua tabelinha. Vou chamar isso aqui de oração subordinada substantiva. Sempre que for CSI é substantiva. Olha aqui. Objetiva direta. Como assim? Se ela tem função de objeto direto, o nome dela é oração porque tem verbo. Subordinada substantiva porque começou com uma CSI. Objetiva direta porque tem função de objeto direto. Ah, que fácil! Então a resposta é letra B. Letra B. Quer ver? Olha só para você perceber como isso é fácil. A gente que deixa muito difícil. Ó, se eu falar assim para você, ó. Espero a sua volta. Tá? Aqui. Bonitinho. Legal. Aí depois. Espero que você volte. Tá? Tem a mesma lógica aqui. Então eu tenho esperar. Quem espera? Espera alguma coisa. Espero o quê? Vou pedir ao meu verbo. Espero o quê? A sua volta. Ó, aqui eu tenho artigo, pronome e tenho um substantivo. Objeto direto. Beleza. Agora, espero que você volte. Tá, quem que eu dou mais ênfase? A esse verbo aqui ou a esse verbo aqui? Sempre. Olha só. Você sempre vai olhar assim, ó. O verbo que não tem conectivo é o mais importante, é o principal, tá? Então, você vai lá o seguinte. As orações, ó. A oração sem conectivo algum, o que ela vai ser? Sempre ela vai ser a principal, a referente, aquela que você vai olhar, tá? Então, qual que é o meu verbo mais importante? É esperar e não voltar. Aí vai pedir, espero o quê? Que você volte. Eu fiz a mesma pergunta, ó. Espero o quê? Que você volte. Ah, então aqui eu posso falar que eu tenho objeto direto? Posso. Por que eu vou mudar o nome daqui? Porque nessa daqui eu tenho verbo, porque, portanto, eu tenho uma oração. Tenho um que é uma CSI, ó. Espero que. Então, eu tenho uma subordinada substantiva. Função de objeto direto, objetiva direta. É só isso que muda. A lógica é a mesma, tá? Ó. A lógica disso daqui é a mesma coisa. A diferença é que aqui eu tenho o verbo, aqui eu não tenho. Por isso que é só objeto direto e aqui é
uma oração objetiva direta. Por isso. Então, essa é a minha lógica. Dominei sintaxe do período simples, termos oração, dominei período composto automaticamente. Legal? Então, para a gente terminar, o que você tem que lembrar? Sempre que você trabalha com o período simples e composto, você vai lembrar que o período composto, ele é reprodução da morfologia. Tem que se lembrar de conjunções, pronomes relativos. Tem que saber. E tem que saber termos da oração. Sabendo disso, você resolve todas as questões de período composto, porque é uma consequência. O período composto é uma reprodução da morfologia e da sintaxe do período simples. Legal? Então, bons estudos para você aí e até um próximo encontro. E aí, curtiu o vídeo? Então clica no gostei, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e, claro, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Até mais!